Em agosto de 1989, Birgit Meyer, uma mulher de 41 anos, desapareceu de sua casa em Lannenberg, próximo a Hamburgo, no norte da Alemanha. Naquela noite, ela recebeu a visita de seu marido, Harold Meyer, um empresário local. O casal, que tinha uma filha adolescente, estava em processo de divórcio. Birgit enfrentava dificuldades com o consumo de álcool e parecia cada vez mais fragilizada. Para a polícia, ela simplesmente havia fugido de sua vida, mas seu irmão sabia que algo a mais havia ocorrido. Sejam bem-vindos a mais uma investigação criminal internacional. Eu sou Caterine Steffen e antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. E o caso de hoje é o desaparecimento de Birgit Meyer. Para entendermos o desaparecimento de Birgit, é necessário voltarmos no tempo. Aos 18 anos, Birgit Seeloff trabalhava como estagiária em um jornal, onde conheceu Harold Meyer, que trabalhava como tipógrafo. Após algumas saídas, Harold via Birgit como uma jovem atraente, feliz e cheia de vida. Foi então que eles começaram a se relacionar. Algum tempo depois, Birgit descobriu que estava grávida. Naquela época, relações sexuais fora do casamento eram consideradas um crime, e o pai de Harold insistiu que eles se casassem e assim aconteceu. Birgit tinha 20 anos e Harold 22. Mais tarde, Harold confessaria que o casamento foi um passo rápido demais e que não se casaram por amor, mas sim por necessidade. Após o casamento, Birgit adotou o sobrenome do marido, tornando-se Birgit Meyer. Logo depois nasceu Yasmin, a única filha do casal. Harold, agora empresário da Datacola, focou no trabalho e negligenciou a esposa e a filha. Já Birgit, que trabalhava na mesma empresa, era lembrada por tratar outros funcionários com extrema gentileza. O relacionamento se deteriorou. Em 1984, Yasmin, com 16 anos, começou a perceber que seus pais mais pareciam colegas de quarto do que um casal. Não demorou para que Harold deixasse a casa da família e alugasse um apartamento para morar sozinho. A separação afetou profundamente Birgit, que passou a se afundar no álcool, desenvolvendo um vício cada vez mais forte. Preocupada com a mãe, Yasmin frequentemente encontrava garrafas escondidas no quarto e as jogava fora. Birgit tinha um irmão, Wolfgang Seeloff, que trabalhava na polícia. Foi a ele que ela ligou em março de 1989, pedindo ajuda com seu vício. Quando Wolfgang chegou à casa de sua irmã, a encontrou embriagada e a levou para sua casa. Durante esse período, passou a acompanhá-la em reuniões dos alcoólicos anônimos. A família aconselhou Birgit a deixar o passado para trás, esquecer Harold e seguir em frente. Porém, esse processo de cura levaria mais tempo do que o esperado. Antes de se casar com Harold, Birgit era financeiramente independente. Quando encontrou uma casa perto de Lannenberg, sentiu-se animada com a ideia de uma vida nova. Ela morava sozinha há 2 anos, pois Yasmin havia saído de casa, e decidiu comprar um imóvel. Seu divórcio com Harold ainda estava em andamento, e o ex-marido deveria pagar cerca de 500 mil marcos alemães, o equivalente a aproximadamente 1,5 milhão de reais. No dia 14 de agosto de 1989, Harold visitou Birgit para discutirem os termos finais da separação. Após a visita, Birgit ligou para sua mãe, uma amiga e sua filha, relatando que a conversa com o ex-marido havia sido tranquila. Na ligação com a filha, prometeu que ligaria novamente pela manhã, pois já estava se preparando para dormir.
Naquela noite, Yasmin se despediu da mãe ao telefone e foi dormir. No entanto, exatamente à meia-noite, acordou sobressaltada, dominada por um sentimento sombrio. Na manhã seguinte, ainda inquieta, pegou o telefone e ligou para a mãe. O telefone tocou várias vezes e ninguém atendeu. Preocupada, Yasmin decidiu ir até a casa da mãe. Ao chegar, tocou a campainha repetidas vezes. Nenhuma resposta. As janelas estavam fechadas, algo incomum, pois Burgett sempre abria as cortinas pela manhã. Assim que conseguiu abrir a porta, foi recebida pelos gatos da mãe, que pareciam inquietos. Algo estava errado. Com o coração acelerado, ela começou a procurar por Burgett na casa. Cada porta que abria vinha acompanhada de um medo crescente. Vasculhou todos os cômodos, chamando pelo nome da mãe, mas não teve nenhuma resposta, nenhum sinal de Burgett. Yasmin então ligou para o pai, contando o que estava acontecendo. Ele respondeu que no dia anterior, Burgett havia mencionado que viajaria para outra cidade para comprar móveis. Mas ao olhar para a garagem, Yasmin viu que o carro da mãe ainda estava ali. A explicação de Harold não fazia sentido. Sem saber o que fazer, ligou para o tio, Wolfgang Silaf, irmão de Burgett e chefe da polícia criminal de Hamburgo. Assim que ouviu a sobrinha, Wolfgang imediatamente acionou a polícia de Lunenburg, cidade onde Burgett morava. Wolfgang exigiu que o caso fosse tratado como uma possível cena de crime e não apenas como um desaparecimento. No mesmo dia, 15 de agosto de 1989, as buscas começaram. Os investigadores Norbert Donat e Manfred Luas foram até a casa de Burgett em busca de pistas. A casa estava intacta. Nenhum sinal de arrombamento, violência ou luta corporal. Não havia nenhuma gota de sangue, nenhum vestígio evidente de confronto. A única pista estranha era uma pegada na terra molhada do jardim que apontava para a casa. Wolfgang sabia que em casos assim haviam 4 possibilidades principais. A pessoa decide desaparecer voluntariamente para recomeçar a vida em outro lugar. Aconteceu um acidente, um suicídio ou um crime. Naquela manhã, antes da chegada da polícia, Yasmin notou alguns detalhes estranhos na casa. Sobre a mesa da cabeceira do quarto da mãe, havia um cofre portátil verde, aberto, com fotografias antigas dentro. Mas algo a intrigou ainda mais. O interior do cofre estava cheio de cinzas de cigarro, como se tivesse sido usado como um cinzeiro improvisado. No relatório oficial da polícia, porém, constava que o cofre havia sido encontrado no chão. Outro detalhe foi uma garrafa de bebida e 2 taças de champanhe sobre a mesa, o que apontou que Burgett não estava sozinha naquela noite. Mas quem estava com ela e o que aconteceu depois que ela desligou o telefone? Em depoimento, Harold afirmou que na última vez que viu Burgett, ela estava bem arrumada, usando uma blusa nova. Ele sabia que a ex-esposa não havia se produzido para ele. Ao perguntar se ela estava esperando visita, Burgett desviou o assunto. Enquanto isso, a polícia de Lunenburg não considerava o desaparecimento como um crime. O investigador Manfred comentou que muitas pessoas desaparecem por vontade própria. Essa era a principal teoria deles. Mas para a família, essa hipótese não fazia sentido. Burgett havia acabado de comprar uma casa, adorava seus gatos e era muito próxima da filha. Ela jamais sumiria sem deixar rastros. Harold também discordava. Ele tomou a iniciativa de imprimir panfletos e espalhá-los pela cidade e colocar anúncios com fotos de Burgett em jornais e outdoors, tentando obter qualquer pista. Desesperados, Yasmin e Harold foram até um canal de TV para participar de um programa sobre pessoas desaparecidas. No ar, ofereceram uma recompensa de 10.000 marcos alemães para quem fornecesse informações concretas. A polícia recebeu mais de 100 denúncias. Algumas pessoas alegavam ter visto Burgett em diferentes cidades e até mesmo em outros países. Mas nenhuma pista parecia levar a lugar algum. Até que 2 semanas depois, surgiu uma nova informação.
No 29 de agosto de 1989, a identidade de Birgit Meyer foi encontrada na Central dos Correios de Hamburgo, local por onde passam todas as correspondências da cidade. Alguém a depositou ali no dia 28, mas nenhum funcionário se lembrava de quem poderia ter sido. Wolfgang, irmão de Birgit, pressionava insistentemente a promotoria para abrir uma investigação criminal. Já se passavam 2 meses desde o desaparecimento de sua irmã, mas a polícia ainda tratava o caso como um simples sumiço. Quando enfim a investigação foi aberta, não havia suspeitos claros. A pergunta que surgiu foi: quem se beneficiaria com o desaparecimento de Birgit? O nome que veio à tona foi o de Harold Meyer, seu ex-marido. O casal estava finalizando o processo de divórcio e, se tudo ocorresse como esperado, Harold teria que pagar uma alta quantia à ex-esposa. Isso fez dele o principal suspeito, levando a polícia a interrogá-lo. Durante mais de 6 horas de pressão, os investigadores tentaram arrancar uma confissão que nunca veio. Harold afirmou que Birgit costumava esquecer de ligar o alarme de casa e que, talvez, ela tivesse sido vítima de um assalto, mantendo-se firme em sua inocência. A polícia elaborou uma teoria. Harold teria assassinado Birgit, colocado seu corpo no carro, o levado até o seu barco que estava ancorado no Mar Báltico, onde teria se livrado dos restos mortais. A embarcação foi revistada em busca de provas, mas nada foi encontrado. Outro fator atrapalhou as investigações. Naquele período, outros casos de grande repercussão estavam acontecendo, mas voltaremos a eles depois. Uma nova pista surgiu quando uma amiga de Birgit revelou um detalhe. Pouco antes de desaparecer, Birgit mencionou que havia conhecido um homem e que mantinha com ele uma relação de amizade colorida. Esse homem foi identificado como Scott Richman. Em outubro de 1989, Richman foi interrogado como testemunha. Ele afirmou que conheceu Birgit em uma festa de aniversário de sua vizinha. Naquela noite, beberam champanhe juntos e, percebendo que ela estava embriagada, ele a acompanhou até em casa. A polícia logo descobriu que Richman já possuía antecedentes criminais e, inclusive, já havia sido preso. Quando questionado sobre sua relação com Birgit, negou qualquer envolvimento romântico. Alegou que era casado e que, na noite do desaparecimento, estava passeando com seu cachorro, fato que sua esposa Alice poderia confirmar. Mas algo chamou a atenção dos investigadores. Durante o interrogatório, Richman usava luvas. Ao ser questionado, explicou que sofria de uma infecção fúngica na pele. A polícia tentou verificar sua versão, mas o médico se recusou a quebrar o sigilo profissional. Sem provas concretas, a investigação sobre ele foi abandonada. Mesmo assim, Richman era um suspeito óbvio, mas por alguma razão, a polícia insistia em manter o foco em Harold. Sem provas, o caso foi arquivado à espera de novas evidências. Nos primeiros anos da década de 1990, o caso de Birgit Meyer foi reaberto sob a responsabilidade de Klaus Hanna, o novo inspetor-chefe da polícia de Nuremberg. Ele sabia que a investigação havia sido deixada em segundo plano, porque a mídia e as autoridades estavam focadas nos assassinatos da floresta de Godé, que ocorreram pouco tempo antes. Klaus revisou todos os documentos do caso e voltou a conversar com Yasmin e Harold. Ele logo percebeu que o valor que Harold deveria pagar no divórcio não era significativo para os rendimentos da empresa dele, descartando da lista de suspeitos. Os assassinatos que monopolizaram a atenção da polícia aconteceram em julho de 1989. Foram 4 mortes brutais que chocaram a região. No dia 12, os corpos de um casal foram encontrados na Floresta Nacional de Gode. A poucos metros dali, outro casal também havia sido executado. Apesar da brutalidade dos assassinatos, a polícia descartou qualquer relação entre os crimes da floresta e o desaparecimento de Birgit. Mas Wolfgang não estava convencido. Para ele, nenhuma hipótese deveria ser ignorada sem uma investigação mais profunda.
o inspetor Klaus conseguiu levar o caso de Burgett até a promotoria, que autorizou sua apresentação em tribunal. Com isso, em 1993, foi emitido um mandado de busca para todas as propriedades de Koch Richman, um dos principais suspeitos do desaparecimento. Quando a polícia chegou à residência de Richman, foi recebida por sua esposa Alice. Ela afirmou que o marido não estava, mas que deveria chegar a qualquer momento. Os investigadores tentaram contato telefônico e, do outro lado da linha, Richman garantiu que logo voltaria. Mas as horas se passaram e ele nunca apareceu. No dia 24 de fevereiro de 1993, a primeira busca na casa do suspeito foi iniciada, ainda sem sinal de Richman. Dentro da residência, os policiais encontraram um sótão trancado com uma porta reforçada à prova de som. Questionada, Alice alegou que não possuía chave, apenas o marido e o seu irmão tinham acesso. Diante da impossibilidade de abri-la, os investigadores decidiram arrombá-la. O que encontraram ali dentro ficaria conhecido como o quarto secreto. A sala escondia um compartimento cheio de itens perturbadores: algemas, um rifle, um revólver modificado, munições, correntes, silenciadores, facas, coletes à prova de bala e até materiais para injeções anestésicas. A suspeita sobre Richman se intensificou e ele passou a ser caçado pela polícia. A investigação revelou que Richman estava escondido em uma cidade vizinha e que, em determinado momento, chegou a retornar brevemente para sua casa. No dia 5 de março de 1993, 9 dias após sua fuga, a polícia encontrou um de seus carros, um Volkswagen Golf, estacionado perto da residência. Os investigadores decidiram montar uma vigilância, esperando que ele aparecesse, mas mais uma vez ele nunca voltou. Ao inspecionar o veículo, os policiais encontraram um saco de dormir do exército, uma jaqueta de couro, óculos de visão noturna, mapas detalhados de ruas da Alemanha e diversos suprimentos. Para a polícia não havia dúvidas. Richman usava o carro para perseguir suas vítimas. Diante dessas novas evidências, a equipe solicitou reforço da Polícia Federal para uma segunda busca na residência do suspeito. Agora estavam certos de que poderiam encontrar algo ainda mais revelador. Dessa vez, utilizaram detectores de metal e cães farejadores para vasculhar cada centímetro do terreno. Foi então que, em um ponto do quintal, o detector de metais disparou freneticamente. Os policiais começaram a cavar e, para sua surpresa, descobriram algo inimaginável. Um carro enterrado ali. Sim, um carro inteiro, escondido sob a terra. Quando finalmente conseguiram identificar a placa, constataram que o veículo havia sido financiado recentemente e não tinha nenhum ano de uso. Tratava-se de um modelo esportivo vermelho importado dos Estados Unidos, um carro raríssimo na Alemanha. Mas a grande questão era: o que havia dentro daquele carro para justificar que fosse enterrado? Durante sua fuga, em 15 de abril, Richman se envolveu em um acidente de carro em uma estrada perto de Bad Bevense. A polícia foi acionada e, ao vistoriar o veículo, encontrou peças de metralhadora, munições, uma grande quantia em dinheiro e vários cheques. Richman foi preso temporariamente por violar a lei de controle de armas de guerra, mas os policiais que o detiveram não faziam ideia de que ele era um foragido. Em 20 de abril, ele foi transferido para uma penitenciária em Hildesheim. Foi nesse momento que a polícia de Lunenburg conseguiu recolher uma amostra de sangue dele e começou a suspeitar que Richman poderia estar ligado a outros crimes brutais. No entanto, a investigação foi interrompida de forma abrupta, quando, dias depois, Richman tirou a própria vida dentro da cela. Com isso, um detalhe crucial da lei alemã impediu que as autoridades prosseguissem. Pessoas mortas não podiam ser formalmente investigadas. E mesmo após a morte do principal suspeito, a polícia de Lunenburg ainda acreditava que Harold era o verdadeiro responsável pelo desaparecimento de Burgett. Mas sem provas, o caso permaneceu sem solução.
Muitos anos se passaram e em 2006, Wolfgang, irmão de Burgett, se aposentou como vice-delegado-geral da polícia. Para a família, falar sobre o desaparecimento de Burgett ainda era muito doloroso. O pai deles havia falecido 1 ano antes de seu sumiço, e desde então a mãe nunca se recuperou. Agora aposentado, Wolfgang decidiu que não poderia deixar o caso sem respostas. Ele fez um acordo de cavalheiros com as autoridades para ter acesso aos arquivos sem precisar de um advogado. Ao revisar os documentos, Wolfgang percebeu que muitas decisões tomadas pela polícia não faziam sentido do ponto de vista forense. Determinado a encontrar respostas, ele formou uma equipe independente de investigação, recrutando um investigador criminal, Reinhard Keder, a psicóloga forense Claudia Brockmann e o advogado Gerhard Strax, que ajudaria no acesso a mais documentos sigilosos. O principal objetivo da equipe era encontrar Burgett. Durante suas investigações, descobriram que a polícia não tinha feito tudo o que podia na época. Alguns pontos ignorados pela investigação original começaram a parecer cruciais. Primeiro, a porta da varanda estava aberta e a pegada encontrada nunca foi analisada corretamente. Segundo, itens pessoais de Burgett desapareceram e um cigarro de uma marca que ela não fumava foi encontrado dentro de casa. Terceiro, havia um lenço de papel amassado no quarto que poderia ter sido usado para drogá-lo. E quarto, uma vizinha ouviu um motor de um carro ligado por um longo tempo à 1h30 da manhã. A nova equipe começou a considerar uma teoria. Talvez 2 pessoas estivessem envolvidas no crime, uma esperando no carro, enquanto a outra entrava na casa para sequestrar Burgett. Apesar da suspeita sobre Harold, Wolfgang e sua equipe acreditavam que Richman era o verdadeiro culpado. Mas para convencer a polícia a reabrir o caso, eles precisavam reunir provas concretas. E conforme avançavam, perceberam que Richman poderia estar ligado a outros crimes além do desaparecimento de Burgett. Richman teve uma infância marcada pela instabilidade. Sua família se mudava constantemente. Em 1950, viveram num centro de refugiados sem condições básicas. Criado em meio à violência do pai, ele faltava muito à escola, sofria dores constantes e foi até recomendado para a adoção. Já entre os 8 e 10 anos, seu comportamento mostrava sinais perturbadores. Ele passeava sozinho na floresta, enterrava objetos de forma incomum e demonstrava crueldade com animais. Aos 14, durante um breve retorno de um lar para crianças com problemas, protagonizou um ataque aterrorizante. Ele invadiu uma casa enquanto os donos dormiam, sufocou a mulher e ameaçou o bebê, episódio que, apesar de denunciado, foi minimizado em tribunal, com seu pai alegando um roubo. Em 1970, Richman abusou e tentou matar uma jovem, sendo sentenciado a 5 anos e meio de prisão e cumprindo apenas 2/3 da pena. Foi por conta dessa prisão que Wolfgang e sua equipe decidiram investigar mais a fundo. Eles seguiram uma linha de raciocínio. Richman já havia atacado uma mulher que aceitou sua carona. Haveriam outros casos semelhantes? Não demorou muito para que encontrassem um padrão. Entre 1977 e 1986, várias mulheres desapareceram depois de saírem de discotecas em Cuxhaven. Ano após ano, uma nova vítima desaparecia. Além de sua vida criminosa oculta, Richman levava uma existência de aparências. Mentia compulsivamente, forjava documentos e diplomas, criando para si um currículo impressionante cheio de referências falsas. Alegava ter trabalhado na Espanha com excelentes recomendações, mas no fim, sua vida era uma grande farsa, sustentada por enganações e pelas mulheres que ele manipulava para manter essa ilusão. Uma teoria surgiu. Ele poderia ter sequestrado Burgett para extorquir dinheiro de Harold, mas algo deu errado. Outra possibilidade era que ele tivesse proposto a Burgett um sequestro forjado e ela teria recusado, já que seu irmão trabalhava na polícia e por isso ele a matou. Quando começou a fugir, Richman possuía 6 carros registrados em seu nome.
A polícia sabia que ele se mudava frequentemente e percorria grandes distâncias pela Alemanha. Segundo a psicóloga Cláudia, ele provavelmente passava esse tempo na estrada observando e procurando vítimas. Um dos investigadores descobriu que ele publicava anúncios pessoais como garoto de programa pouco antes dos crimes na floresta de Godé. Nos anúncios, ele demonstrava interesse em encontros na floresta, possivelmente como uma forma de atrair suas vítimas. A equipe independente liderada por Wolfgang Silleff reuniu todas as novas informações e as entregou à polícia de Lunenburg. No entanto, os oficiais se mostraram relutantes em reabrir o caso, pois Richman já estava morto. Argumentavam que não havia sentido em investigar alguém que não poderia ser preso ou julgado, mas a equipe de Wolfgang decidiu continuar por conta própria. Antes de tirar a própria vida, ele deixou uma carta sem arrependimentos, pedindo apenas que sua esposa e seu irmão preservassem a casa. Seu irmão, o único com acesso ao tal quarto secreto, se recusou a colaborar com Wolfgang. Havia indícios de que Burgett poderia estar na propriedade de Richman, mas em 2012, a polícia e a promotoria encerraram as investigações. Wolfgang, então, retomou sua busca de forma independente. Ainda em 2012, a propriedade pertencia ao homem com quem Alice se casou após a morte de Richman, um senhor chamado Rudolf. Alice havia falecido em 2006, deixando a casa para ele. Wolfgang entrou em contato com Rudolf, que permitiu que a equipe realizasse uma busca completa na residência. Eles exploraram cada canto, o porão, o térreo e, claro, o misterioso quarto secreto. Para a surpresa de todos, o cômodo ainda guardava os pertences de Richman. Rudolf explicou que nunca mexeu no quarto, pois não tinha interesse em usá-lo. Foi então que os investigadores descobriram um gravador embutido na parede que era ligado diretamente ao quarto dos inquilinos e ainda funcionava. Isso levantou uma questão inquietante. Por quanto tempo Richman havia espionado aqueles que ali viviam? E o que mais poderia estar escondido naquele lugar? Dentro da parede da casa de Richman havia uma corda pendurada que descia até a garagem. Os investigadores levantaram duas teorias. Uma possibilidade era que ele pudesse usá-la para escapar caso a polícia batesse em sua porta. A outra, ainda mais sombria, era que ele a utilizaria para se enforcar. Com todas essas descobertas, o detetive Richard Kaufman, que assumiu a polícia de Lunenburg, montou a equipe Ethereum para reabrir casos arquivados. Wolfgang, irmão de Burgett, solicitou que nenhum investigador que havia trabalhado no caso anteriormente fosse envolvido na nova investigação. No entanto, quando a equipe revisou os arquivos, perceberam que várias informações importantes simplesmente haviam desaparecido. Uma lista do que havia sido apreendido na casa de Richman em 1993 foi encontrada. Entre os itens listados estavam algemas com traços de sangue. Segundo os documentos, as algemas haviam sido enviadas para a Faculdade de Medicina de Hanover para análise, mas o relatório sumiu. Após contato com um especialista forense, descobriram que as algemas ainda estavam na sala de prova. Um novo exame de DNA foi feito e o resultado foi de 99,9% de compatibilidade com Burgett. Não havia mais dúvidas. Richman era o responsável pelo crime. Com a confirmação, iniciou-se uma busca intensa pelo corpo de Burgett na propriedade de Richman, que possuía mais de 1.300 metros quadrados. Porém, nada foi encontrado. Isso levou à teoria de que ele poderia ter ocultado o corpo em um cemitério, já que trabalhava como jardineiro. Se ele tivesse enterrado os restos mortais em uma cova antes do caixão ser colocado, seria praticamente impossível encontrá-los. 6 túmulos que estavam abertos na época do desaparecimento foram exumados, mas nenhum continha vestígios de Burgett. Mesmo com o encerramento oficial das investigações pela promotoria, Wolfgang decidiu mais uma vez continuar por conta própria. No Dia das Mães de 2017, ele organizou uma nova busca na casa de Richman, contando com o apoio não oficial de especialistas forenses, um ex-chefe da promotoria de Hamburgo e um antropólogo. A equipe se dividiu para investigar cada detalhe da propriedade e, em uma das garagens, encontraram algo peculiar. Um poço de inspeção de apenas 80 centímetros de profundidade, quando o esperado seria de 180 centímetros. Além disso, um buraco em uma das laterais exibia areia clara,
que era diferente do solo ao redor. Wolfgang imediatamente acionou Richard Kaufman, que enviou uma equipe policial e um cão farejador ao local. Porém, como o animal não detectou nenhum cheiro suspeito, a polícia desistiu da busca. Wolfgang e sua equipe, no entanto, decidiram continuar por conta própria. No dia 29 de setembro de 2017, contrataram um empreiteiro para escavar o local. Foi a antropóloga quem fez a descoberta que mudaria tudo. Um pequeno fragmento ósseo, que à primeira vista parecia um graveto, era na verdade um metatarso humano. Cavando mais fundo, encontraram um esqueleto enterrado de maneira meticulosa. Primeiro a cabeça, empurrando o corpo para baixo e depois as pernas dobradas. Quando retiraram o quadril, a antropóloga teve certeza, era uma mulher. No final da escavação, encontraram um saco plástico amarrado com uma corda e dentro dele o crânio. Ao lado do crânio, um brinco. No mesmo instante, Harold, ex-marido de Burgett, reconheceu a joia. Ele mesmo havia dado aquele par de brincos. A polícia de Lunemburgo retornou à propriedade e, com o apoio da Polícia Federal, iniciou uma busca em larga escala. Durante as escavações, encontraram 400 peças femininas, incluindo roupas, sapatos, óculos, carteiras e bolsas, tudo enterrado na propriedade que já havia sido de Richmond. Fotos dos objetos foram divulgadas na internet e uma mulher reconheceu um par de botas que havia perdido ao ser atacada antes de 1993. Isso levantou uma hipótese. Cada uma daquelas peças poderia estar ligada a um crime. A análise do esqueleto revelou um projétil alojado no crânio. Os especialistas concluíram que Burgett foi baleada e levantaram duas possibilidades. Ou Richmond colocou um saco plástico na cabeça para evitar que o sangue vazasse, ou ele o usou antes da execução para impedir que ela reagisse. Também suspeitaram que ela tenha sido mantida em cativeiro no quarto secreto antes de ser assassinada. O funeral de Burgett ocorreu em 20 de novembro de 2017, 28 anos depois do seu desaparecimento. Mas a busca por respostas continuou. A polícia revisou outros crimes possivelmente ligados a Richmond, incluindo os assassinatos na floresta de Godet. Descobriram que o carro de uma das vítimas foi encontrado em um local distante, sugerindo que o assassino dirigiu até lá. Exames forenses identificaram o DNA de Richmond no veículo, provando sua conexão com o crime. Apesar das evidências, a polícia acreditava que ele não agia sozinho. Um possível cúmplice chegou a ser preso, mas sem provas suficientes foi solto. Sua identidade nunca foi revelada e as investigações continuam até hoje, na esperança de que, algum dia, a verdade completa seja descoberta. Graças à persistência de Wolfgang, os restos mortais de Burgett foram encontrados e o verdadeiro culpado foi achado, mesmo que tarde demais para pagar pelos crimes. Esse é um caso muito forte que reflete a falta de segurança que mulheres tinham em qualquer lugar do mundo e que, infelizmente, ainda se reflete nos dias de hoje. Não deixe de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum vídeo novo e deixe a sua sugestão de caso nos comentários. Eu te vejo no próximo Investigação Criminal Internacional.